Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 24 de julho. Nós vamos ter comentando, analisando as notícias com você, o jornalista Edson Carpentieri, e a gente recebe com muito prazer aqui, mais uma vez, o presidente do Sindafisco, aqui em Santos, o Elias Carneiro Júnior. A gente vai começar conversando com o Elias Carneiro para ele explicar para a gente como é que vai ser esse seminário que vai discutir reforma tributária na Câmara de Santos. Elias, boa tarde. Bom, boa tarde Edson. O Edson aqui, meu amigo, boa tarde Paulo, muito bom estar aqui com vocês novamente, aos telespectadores, e trazer essa notícia desse grande evento que nós vamos realizar aqui na Baixada Santista no dia 11 de agosto, em comemoração ao Jornal da Orla, nós discutindo a questão de 50 anos do jornal, nós trocando ideia para trazer um tema, que é um tema do momento, que vem há quantos anos aí sendo debatido. Eu conversei com o Edson e com o jornalista Marcos Santana e decidimos aí apoiar a iniciativa de trazermos para Santos um seminário. Ele vai acontecer, como eu falei, no dia 11 de agosto, então terão uma das maiores autoridades no momento que discute esse assunto, dentre elas o Dr. Bernardo Dapi, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Raul, enfim, várias personalidades estarão conosco e tenho certeza que nós vamos dar uma contribuição muito grande para a Baixada Santista. De lá sairá um documento chamado Carta de Santos, que nós vamos encaminhar aos parlamentares, especialmente ao Senado Federal, com alguns apontamentos que preocupam muito a Baixada Santista de maneira geral. Edson, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Aqui também com a presença do Elias, que eu agradeço muito, um amigo de longa data. E topou fazer esse seminário que eu acho que é muito importante, não apenas para Santos, para a Baixada Santista, mas principalmente para o Brasil. Não é? Há mais de 30 anos que se debate a necessidade de uma reforma. E eu acho que Santos agora vai contribuir muito. Esse seminário não seria possível sem a parceria com o Sindifisco, com o Elias. Então, demonstração de grande interesse em resolver os problemas do Brasil, Nós não podemos mais ser o eterno país do futuro. Nós precisamos construir o presente e garantir vida melhor para os brasileiros e um futuro melhor, claro, para os nossos filhos. Eu acho que vai ser muito importante esse seminário e a Carta de Santos vai ser, assim, bastante interessante e muito importante para corrigir eventuais falhas do projeto da reforma, que é uma questão essencial para que o Brasil possa deslanchar. Elias, você falou que tem pontos que preocupam na reforma tributária. Explica para a gente quais são esses pontos. Olha, para você ter uma noção, Paulo, nós, quando resolvemos fazer o seminário, nós tínhamos que trazer as autoridades de todos os níveis, União, Estados, municípios e até Distrito Federal, para fazer um debate. Então, o primeiro aspecto que nós vamos buscar é as entidades em nível nacional. Estão conosco no evento a Anfip, que antigamente congregava os auditores da Previdência Social, com a Super Receita, eles hoje integram o corpo nosso do Ministério da Economia, hoje Fazenda. Estamos trazendo a Anafisco, que congrega todos os auditores municipais do Brasil, e a Fenafisco, que congrega todos os auditores estaduais. Lógico, além disso, os auditores da Receita Federal, através do Sindifisco Nacional e também da Unafisco Nacional, que também congregam todos os auditores da Receita Federal. Então, você vê um nível de importância desse debate. A primeira questão que nós temos que discutir é qual é o reflexo dessa reforma no dia a dia do cidadão. Se vai ter ou não aumento da carga tributária. Porque esta reforma especial, ela trata 80% no seu bojo a questão do consumo. Ela não vem mexer na questão da imposto de renda, principalmente. Imposto de renda das pessoas físicas. Então, ela terá no consumo a sua grande concentração. Então, nós temos que ver como é que fica a carga tributária para o contribuinte. Segundo, como é que fica a distribuição da arrecadação. Os municípios perdem ou não? O Estado ganha ou não? São pontos importantes. A simplificação tributária, como é que ficará? O que quer me parecer que neste cenário atual, nesta PEC, que é a PEC 45, que nós estamos discutindo, que está no Senado, que me parece que é o grande ponto positivo. Ela vem simplificar a
a tributação, mas tem alguns problemas que nos preocupam bastante, como, por exemplo, um possível aumento de tributação no consumo. Eu acho que a grande questão é que vai mexer com o dia a dia dos brasileiros, né? E já se fala, nós já temos a carga tributária, já temos no consumo, que é a mais alta do mundo. Estamos batendo a Hungria, que seria a segunda maior do mundo, né? Então, esse receio do Elias é o meu receio e o receio de quem acompanha, né? Porque ninguém quer taxar. A grande questão, quem vai taxar os milionários? Não é os ricos, não. Os bilionários e os milionários, aquele que tem o jatinho, que tem a sua lancha, que tem o seu barco de luxo, que não paga imposto, que é zero. Então, já existe resistência a esse tipo de taxação. Então, o grande problema é que nós temos um Congresso onde a maioria defende os privilégios. Então, eu acho que se a sociedade brasileira não pressionar, vai acontecer isso que o Elias está temendo. Vai taxar mais o consumo, ou seja, mais o brasileiro classe média, o trabalhador, e menos os milionários, que é o perfil do brasileiro, né? Nos Estados Unidos a gente vê os multimilionários, já tem grupos lá, querendo que aumente a carga tributária deles, dos ricos. Falam, nós milionários estamos pagando pouco imposto aqui, nós queremos pagar mais. No Brasil é o contrário. O bilionário já não paga quase nada e não quer pagar nada. Esse é o grande dilema do Brasil hoje e nós vamos precisar discutir isso na reforma. Até tem dois ensaios aí, um deles na reforma tributária é a instituição do IPVA em aeronaves, também em motos aquáticas, barcos. E a outra é a taxação dos fundos onde os super ricos aplicam o dinheiro, né? Os bilionários aplicam o dinheiro. Existe uma ideia de taxação desse fundo. Agora, tem uma outra questão, Elias, que é mais intrínseca, mais ligada, mais umbilical com a reforma tributária, que é a não existência de uma reforma fiscal. A gente não vai reduzir carga tributária simplesmente modificando o nome dos impostos, a alíquota dos impostos, a incidência dos impostos. Porque a carga tributária é o que sustenta a máquina do governo. Se o governo não gastar menos, a carga tributária não vai diminuir. A gente até tem um imposto, o IVA, que ele evita você pagar imposto sobre imposto, aquele efeito cascata. Mas você entende essa questão? Se você não faz uma reforma fiscal, a carga tributária, independente dos tributos, ela vai ter que continuar sendo igual para sustentar o que ela sustenta, que é a máquina governamental, ou não? Olha, Paulo, você tem razão em parte, né? O Estado, ele existe para servir a sociedade, né? E no meio, entre o Estado e a sociedade, você tem um governo, né? Nós saímos de uma recente pandemia, que o Estado teve que se fazer presente, emitindo moeda, e deu esse problema no mundo inteiro, que agora está se acomodando. Inflação mundial, etc, etc. O anseio social no mundo, e no Brasil não é diferente, talvez até mais do que os outros países, é muito grande na dependência do Estado. Por quê? Porque nós temos uma desigualdade social muito grande. O governo precisa fazer planos sociais para diminuir a desigualdade. Aí cria-se, por exemplo, o Bolsa Família. Então, essa questão que você coloca da reforma fiscal, eu colocaria mais além. Também tem a questão da reforma administrativa, que nós precisamos discutir, né? Nós temos que chamar essas duas questões para poder chegarmos a uma equalização de receita. Porque o que eu coloco ao longo da minha vida como autoridade fiscal, e lá se vão mais de 30 anos, é que não basta só arrecadar, nós temos que ter o controle do gasto, né? E esse equilíbrio é muito difícil, nós conseguimos hoje, porque você tem algumas aberrações financeiras que nós não poderíamos permitir. Por exemplo, nos super salários, que em algumas máquinas públicas ainda tem, o Estado não consegue controlar esse corte. Enfim, essa discussão tem que ser feita com a sociedade. E ela não pode ser feita em separado da reforma tributária. Como bem colocou o Edson, nós temos uma fase da reforma tributária a vir aí, próximo, que é a questão da tributação do imposto de renda. Essa é uma questão nevrálgica que nós vamos ter que discutir. Nós estamos discutindo basicamente hoje, como eu já coloquei aqui, o imposto sobre consumo. Nós vamos ter que entrar e discutir imposto sobre a renda, que é onde sim está o grande problema e a grande concentração de riqueza e a grande concentração de desigualdade. O Brasil hoje, quem ganha
acima de 2 salários mínimos é tributado. Quer dizer, isso é um absurdo. A pessoa que ganha 2 salários mínimos pagar tributo na pessoa física. Isso é um absurdo. Agora, só complementando, você tem razão quando você fala que a reforma fiscal ela tem que vir, mas tem que vir administrativa, como eu coloquei. Agora, o que é importante que nós estamos enxergando, e a sociedade enxergou, e os parlamentares enxergaram, nós temos que simplificar a tributação. O Brasil hoje vive um problema grave. Tudo vai para a justiça na área tributária. Tudo. Difícil você não ter uma discussão tributária que as empresas não vão buscar os tribunais, ou mesmo os tribunais administrativos, como, por exemplo, no CARF. Nós temos que diminuir isso daí. O Brasil discute 10 a 15 vezes mais nos tribunais do que nos Estados Unidos as questões tributárias. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho. Fica com a gente que a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, o jornalista Edson Carpentieri, editor do Jornal da Orla, do Orla Play, participa hoje como comentarista aqui. Tem essa promoção da discussão da reforma tributária dia 11 de agosto na Câmara de Santos, com entidades de nível nacional. Vai ter uma carta de Santos sobre a discussão aqui sobre a reforma tributária, e a gente recebe com muito prazer sempre aqui o Elias Carneiro Júnior, que é uma bandeira, não é, Edson, das autoridades assim, dessa área de receita no Brasil? Aí tem uma grande vantagem para nós, né, que defendemos justiça. O Elias busca justiça social, sem a qual não se constrói uma grande nação, não é? E o que me preocupa, eu até ia perguntar para o Elias e ouvir você, Paulo, quando é que o Brasil vai discutir as nossas castas, acabar com esse regime de castas? Ontem o portal do Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, divulgou uma notícia muito triste para o Brasil, né? 50% dos juízes, mais de 50% dos juízes ganham acima do teto salarial, que é o salário do ministro do Supremo. Então isso é só uma pequena amostra de quanto esse país é injusto. Nas castas juiz ganhando acima do teto, parlamentar ganhando acima de teto, assembleias, câmaras municipais, sempre inventando alguma coisa para pegar um dinheiro extra, que nem entra como fonte de renda, mas entra como penduricalho, como um privilégio. Será que um dia nós vamos discutir isso, Elias? Essa questão, né, Edson, você sabe tão bem como o Paulo, eu estou há praticamente 30 anos mexendo nesse assunto, né? O Brasil possui uma casta de privilegiados, no quais eu incluo os banqueiros, né? Falei outro dia num programa de televisão que banqueiro é vampiro querendo sangue, né? Eles têm um lucro astronômico. Se você pegar os lucros dos 4 maiores bancos do Brasil, o mundo inteiro não vê esse lucro. Eles praticamente não pagam imposto, né? E jogam na pessoa física e não são tributados, porque o Brasil ainda não se tributa lucros e dividendos. Mas estamos caminhando para tributar. Existe o compromisso do atual governo que vai encaminhar uma PEC para que isso daí ocorra, essa tributação. Aliás, eu vou mais além. Eu acho que uma série de questões, de princípios tributários na tributação da pessoa física, que eu insisto, que é ali que está o grande problema do Brasil, ele deveria ser por lei infraconstitucional, não deveria mexer em PEC. Mas, enfim, o governo prefere que seja através de PEC e tem força política nesse momento para isso. Eu vejo tem força política para isso, tanto é que aprovou a PEC, a primeira etapa da PEC do IBS. Tem força política ou tem cofre para isso? Aí sim, as maneiras como ele conseguiu o apoio é uma outra discussão à parte, né? Eu, inclusive, particularmente sou crítico à questão de emendas. Eu acho que emendas não deveria permitir nenhuma esfera. Ainda mais secretas, né? Eu escrevi isso publicamente, eu sou contra as emendas. Eu acho que isso daí, infelizmente, é uma maneira de se comprar voto de maneira travestida, né? Enfim, mas de qualquer forma, o Brasil está avançando. Eu acho que a discussão da PEC, que trata, repito, basicamente do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IVA, né, é um grande avanço para a sociedade. Agora, o que nós temos que convencer? Né? As autoridades têm que enxergar que você não tem um país sem justiça social se você não tiver justiça fiscal.
Né? Justiça fiscal é aquilo que você falou, não envolve só tributo. Envolve a tributação, a distribuição da renda, um equilíbrio entre receita e despesa. Você não pode conviver com um país que não tributa. Eu já falei aqui nesse programa, em outras oportunidades, que não se tributa um iate de 60 milhões e se tributa o marinheiro que vai lá com a sua motinha 125, sobe e paga IPVA. Quer dizer, isso é uma injustiça, está sendo corrigido agora, mas é muito pouco perto do todo. Nós temos que realmente fazer esse debate. Agora, o presidente Lula ontem, o país todo, viu o presidente Lula falando com uma voz muito fraquinha, rouca, né, no Sindicato dos Metalúrgicos, e tem uma parte para o Elias comentar e uma parte para o Edson Carpentieri comentar da fala do Lula ontem. A parte do Elias é que ele retomou aquela promessa da picanha com uma cervejinha no fim de semana, que o trabalhador que produz tem que ter direito a consumir o produto que ele produz, seja o carro, seja a viagem, seja o que for. Ele falou de desigualdade social, inclusive ele teve essa conversa com o Papa Francisco, né? Uma ideia para reduzir a desigualdade social no mundo. Mas muito superficial essa conversa, né, Elias? Olha, Paulo, como é que você reduz a desigualdade social num sistema como o nosso? Tá? Das duas maneiras, ou você paga melhores salários com diminuição da tributação naqueles que ganham pouco, ou se tributa os grandes salários, se tributa os grandes patrimônios daquele que tem muito e se distribui com programas do Estado. Ou uma combinação Agora, dos dois. Quando né? eu falo se distribui pelo Estado, não é dando um recurso. É o Estado como agente de desenvolvimento. O Estado investindo em projetos de médio e longo prazo, como, por exemplo, transporte, como, por exemplo, obras. Saneamento. Saneamento, quer dizer, o Estado fazendo a sua parte. Educação, você só dá desenvolvimento para um país se você investir em cultura. A criança de 7 da manhã às 5 da tarde. O Estado mantendo bons salários para os professores. Tudo isso ajuda a distribuir a renda e ter uma nação melhor para o futuro. Agora, isso não é um projeto de curto prazo. Tá? Isso não pode ser política de governo. Isso tem que ser política de Estado. Só para o telespectador entender a diferença. A política de governo é aquele que é feita pelo governante enquanto ele está no mandato. E a política de Estado é aquela que é feita para durar, no mínimo, 40, 50 anos. Nós temos algumas aí, por exemplo, o combate à AIDS. É uma política de Estado, um sucesso mundialmente. O Brasil é referência no mundo. Foi uma política de Estado que deu certo. Receita Federal, sistema de imposto de renda pessoal física e pessoa jurídica, a política de Estado. Está implantada há mais de 20 anos, a declaração não mudou. Ela teve ajustes pontuais. É um sucesso. Então tem várias. O SUS, bem lembrado pelo Edson, né? O SUS é uma coisa muito antiga. Tá? Só para a sociedade que está nos assistindo, quem foi o mentor do SUS chamava-se Orestes Quercia. Ele foi o mentor do SUS, o ex-governador de São Paulo. Eu estava no lançamento na Câmara Municipal de São Paulo, se não me engano chama Palácio Anchieta, quando foi lançada a Pedra Fundamental. Está aí, é o maior programa social de saúde pública do mundo, um sucesso. Então, a política de Estado é muito importante para você vislumbrar uma sociedade melhor a médio e longo prazo. Para o Edson Carpentieri comentar é a parte política da fala do Lula ontem, né? Ele xingou os agressores do Moraes, xingou o agressor, aquele Alexandre Mantovani, de canalha, e ele disse que esse tipo de gente está aí agredindo e que o governo, a candidatura Lula, teria derrotado Bolsonaro, mas não teria derrotado ainda o bolsonarismo. Eu fico bem à vontade, porque eu não sou nem petista nem bolsonarista. Eu acho que o Lula está errando nessa fase, quando ele começa a criticar. Eu acho que ele devia pensar mais em governar, ganhou a eleição. Olha para frente, deixa de olhar o retrovisor. Não é? Se quer pacificar, ele veio com um discurso de pacificação. Se ele quer pacificar, isso inclui aqueles seguidores do Bolsonaro. Vamos parar com essa guerra ideológica, nós contra eles contra nós. Isso aí só está dividindo o Brasil. Então, uma fala dessa agressiva, cadê o Lulinha paz e amor? Isso é mais Lulinha ódio, né?
Então eu acho que se ele realmente quer pacificar o país, tem que deixar de lado de falar, atacar o bolsonarista, atacar seguidores. Deixa a justiça cuidar do ex-presidente Bolsonaro, né? E tentar olhar para frente, deixar de lado o retrovisor. Agora, Paulo, eu gostaria de fazer só uma dúvida só em relação ao IVA, o Imposto de Valor Agregado que consta dessa reforma. Por esse imposto, Elias, para que fique claro ao telespectador, você compra uma geladeira, tanto a geladeira, tanto do imposto. O cidadão vai saber quanto está pagando de imposto em cada compra, vai sair na nota fiscal? O Elias responde depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. O Edson Carpentieri, jornalista, participa, analisando as notícias com você. A gente recebe como convidado com muito prazer o presidente do Sindifisco, Elias Carneiro Júnior. O Edson perguntou para você antes do intervalo, como é que vai ser? Vai aparecer qual é o preço do produto e quanto é o IVA, quanto é o imposto? Quase todos os países do mundo, eu diria 70% a 75% do mundo, dos países, tem o IVA. O IVA é um imposto que quando você vai consumir, você tem o preço lá, por exemplo, R$100, quando você vai pagar, a nota vem hipoteticamente 120. Então você sabe que está destacado ali os R$20, que é o IVA. Então no Brasil não vai ser diferente. A pessoa quando for consumir um produto, ele já vai saber o valor que ele tem que pagar de imposto. Hoje já se tem na nota fiscal eletrônica, quando você vai, por exemplo, abastecer o carro, está lá o imposto aproximadamente. Mas não é o IVA, vamos dizer assim, é imposto sobre consumo que está embutido. No IVA ele vai saber claramente, a hora que ele for consumir, quanto vai estar lá em destaque. Então a sociedade vai ter essa percepção, não agora, ela tem uma transição. Essa PEC ainda não está definida, vamos deixar bem claro. Está no Senado, o Senado deverá fazer alguns ajustes, deverá voltar para a Câmara e aí sim, definitivamente ser votado ali em 2 turnos, enfim. Mas, repito, quando você for consumir o produto, vai estar lá destacado, você vai ver o preço do produto, é sem imposto, a hora que você for pagar, ele vem com imposto. E aí tem uma outra questão, que o Brasil não está discutindo. A certeza de que aquele valor que você pagou, que está embutido no imposto, vai ser repassado para o cofre público. O Brasil se prende, em média, 1 pessoa por ano por sonegação fiscal. Estados Unidos, em média, 6 mil pessoas. Tá? Ou seja, esse crime chama-se apropriação indébita. Você deu o dinheiro para o empresário para que ele recolha e repasse ao cofre público. Quer dizer, o Brasil precisa também, junto com essa questão do imposto que nós chamamos de IVA, tem que vir uma rigidez na punição para quem comete o crime de apropriação indébita. Porque senão o que vai acontecer? A pessoa não vai repassar e aí vai ficar uma situação muito complicada. E ainda que não repasse, além do aspecto criminal, a própria legislação tributária, a legislação penal tributária tem que facilitar o trâmite do processo para que ele responda rapidamente na esfera também tributária, não só criminal. Elias, mudando um pouco de assunto, aliás, mudando muito de assunto, explica essa história do leilão cancelado aí pela Receita Federal, porque uma empresa ofereceu uma soma milionária. Olha, um automóvel popular, um Kwid, Paulo, eu vou ser muito franco. Eu vi rapidamente pela imprensa, eu não me aprofundei nessa questão, mas a Receita é um órgão muito transparente. Todos os leilões nossos estão nos nossos sites. E nós, possivelmente, o que aconteceu? Eu estou falando possivelmente em tese. A Receita estranhou o valor acima de mercado que se pagou. Isso daí pode ensejar uma questão. Eu estou falando tudo em tese, tá? Não tenho certeza disso. Que pode ter por detrás disso uma lavagem de dinheiro. E a Receita possivelmente vislumbrou isso e que teve alguma visão nesse sentido de coibir. Ou pode ter sido também um lance dado erradamente. Eu deduzo que tenha sido eletrônico, a pessoa pode ter digitado talvez 1 ou 2 zeros a mais. Ou 3, né? Ou 3 e ficou fora do controle e a própria pessoa muitas vezes pediu para se cancelasse aquela etapa do leilão. Eu confesso para você, Paulo, que eu não apurei o que houve, mas me comprometo, assim que possível, a ter ciência exatamente do que aconteceu e passar para você poder passar
os telespectadores. O digital tem muitas vantagens, não é, Edson? Mas tem essa desvantagem também, né? De mas repente você digita 3 zeros a mais. Haja aí, erro né? de distração, por isso eu fico com a primeira hipótese de uma possível tentativa de lavagem de dinheiro, que é uma hipótese, né? Como disse o Elias, em tese. Agora, você falou do Lula criticando o Bolsonaro, né? Já deu mesmo isso aí, né? Mas o presidente do PL também criticou o Bolsonaro na política de comunicação da reforma tributária, que foi lançada no começo do governo do Bolsonaro, como foi lançada no começo do governo Sarney, no começo do governo Fernando Henrique, e nunca saiu, né? Criticou, mas já está dizendo que é o Bolsonaro que dá a palavra final. O presidente do PL todo mundo conhece. Valdemar Costa Neto é figurinha carimbada, todo mundo sabe qual é o jogo dele, né, Paulo? É figura manjada. Agora, Edson, vocês esperam uma participação assim muito efetiva dos agentes econômicos aqui da Baixada, do público da Baixada, naquele seminário do qual a gente falou no começo da edição desse programa, que vai ser realizado dia 11 de agosto na Câmara de Santos? Sim, nós esperamos uma participação porque diz respeito à vida de cada um, não é? E as inscrições podem ser feitas pelo site do Jornal da Orla, é só entrar lá, tem a aba lá, a inscrição é super simples e você pode fazer gratuito, ninguém vai pagar nada, depois até vai ter um coquetel, mas eu acho que é muito importante, principalmente para quem, o empresário da região, não é? Aquele que precisa ter mais conhecimento para os contadores, que vão saber como que vai funcionar essa nova reforma, né? Então, eu acho que é essencial, e é essencial a gente dar sugestões para aprimorar o que está sendo elaborado. Elias, você vem acompanhando o programa Desenrola Brasil, que começou na semana retrasada, né? E o Banco do Brasil já renegociou R$1 bilhão em dívidas, é só para dívidas bancárias, né? Paulo, esse é um assunto que eu também não é da sua área, minha né? área, eu não me aprofundei. É por isso que eu perguntei, né? Você está acompanhando? Então, o que eu acompanho, talvez você acompanhe até melhor que eu, porque você tem um olhar que eu não tenho, que é o olhar de jornalista, né? O que eu tenho acompanhado e que me assustou é que esse programa, ele vem ajudar as pessoas que devem até R$100, não é isso? Não, a primeira fase é que né? agora já tem um limite maior. Agora, a segunda questão é que você coloca aí R$1 bilhão, né? Isso no cofre público não é nada. Não, R$1 bilhão, né? R$1 bilhão não é nada. Se você for pegar na economia, isso daí não é nada. Mas isso foi só a largada. Agora, né? eu acho que só no Banco do Brasil. Eu acho que o que esse programa está fazendo é dando o diagnóstico de como a sociedade está endividada. E aí, qual é o grande problema? Você abre uma renegociação, que parece que o programa tem um seguro envolvido, se a pessoa não pagar o seguro, o próprio Estado vai cobrir, mas o problema é pós esse programa, se a sociedade não vai voltar a ficar endividada. É essa a preocupação que nós temos. Não adianta você abrir uma negociação, a pessoa faz e depois volta a ficar devedora. Quer dizer, essa ciranda financeira, e aí eu volto à responsabilidade dos bancos, o nível de tributação aqui o nível de cobrança de juros no Brasil é inexplicável. O banco, você pega servidor público de carreira, que dificilmente vai ter algum problema no seu contra-cheque. Quando você vai pegar dinheiro consignado no banco, ele coloca uma taxa de 1,8%, 2% ao mês para servidor público. Quer dizer, qual é o risco que o banco tem? O que se justifica essa taxa? Por isso que eu sou um grande crítico do sistema bancário nessa questão, especialmente, de custo do dinheiro que eles emprestam. Realmente, Edson, a pessoa que atrasa um boleto no Brasil de cartão de crédito, ela entra nessa ciranda desastrosa que o Elias se referiu, né? Mas tem uma questão que ninguém tocou e eu quero tocar agora. Eu acho inaceitável que uma empresa privada possa dizer se você é decente, se você é honesto ou não. Eu estou falando do Serasa. Como é que pode o país permitir que o Serasa diga se você é caloteiro ou não? Se você tem uma dívida, eu sou seu credor, você não quer me pagar, eu entro judicialmente e cobro judicialmente. Agora, você ter o nome escrachado no Serasa, eu acho que é inconstitucional, isso é uma chantagem, eu acho inaceitável que o Brasil aceite que uma empresa
privada, diga que você é caloteiro. Às vezes você não é, tem dívida. Eu sei de casos de pessoas que não devem, o nome aparece no Serasa, a pessoa tem que pagar para limpar o nome e não devia. Isso é chantagem. Como é que nós aceitamos isso? Essa é uma questão que ninguém fala, mas eu acho que é o cerne da questão. Ninguém pode ser escrachado publicamente. Não pode, o devedor não pode ser escrachado e o Serasa escracha. Mas até já houve uma ideia de inverter essa questão e fazer um cadastro de bons pagadores. Que Aí é diferente. Não, mas aí é diferente. Aí é diferente, você não tem o nome escrachado. Agora, você não deve nada, aparece lá no Serasa que você está devendo, Paulo, ficha suja, e o Paulo não é ficha suja, você não está tendo um dano moral? Não está tendo sua intimidade devassada? Por que ninguém fala isso? Judicialmente ninguém entrou nunca quando se Eu não sei, mas deveria entrar. Eu acho que é inaceitável. Onde está o Ministério Público que defende o cidadão? Ganhou tão bem, e aonde está a defesa do cidadão? Agora, para fechar esse programa, o Desenrola Brasil trata de dívidas bancárias, Edson. Agora, a primeira despesa, o primeiro boleto que é adiado quando a pessoa entra numa crise é o de imposto, não é? IPTU, ISS, IR. Mas aí você pode negociar, não é, Paulo? Você pode negociar. Quem deve tem o direito de negociar. Porque o Elias se referiu ao endividamento do país, não é? E é muito alto. 70% das famílias do país têm dívidas hoje, não é, Elias? Tem. A preocupação do que nós temos com esse endividamento, tanto com o Estado e endividamento com as empresas privadas, especialmente cartão de crédito, é muito alto. Os juros que a gente cobra é absurdo, quer dizer, não tem cabimento. Você atrasar hoje um cheque especial ou um cartão de crédito, você vai pagar 15%, 16%, 20% ao mês. Quer dizer, isso é inaceitável. É inacreditável que o Brasil ainda viva com esse momento, com a inflação em baixa, tudo, não dá para aceitar. Isso é uma questão que precisa ser mexida com urgência. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, começando bem a semana, com a presença do Edson Carpentieri, editor do Jornal da Orla aqui, e também do presidente do Sindifisco, o Elias Carneiro Júnior. Paulo, se me permite, desculpa cortando, eu queria muito agradecer a oportunidade que vocês estão dando, juntamente com o Edson, que representa o Jornal da Orla, e dizer que o nosso evento, dia 11 de agosto, tem um apoio do Poder Público, a Câmara Municipal de Santos e a Prefeitura de Santos. Quer dizer, nós estamos fazendo uma grande atmosfera positiva e é fundamental que a sociedade participe desse grande momento. Talvez sejam os únicos municípios do Brasil, no momento que estão discutindo com tamanho grau de autoridades um evento dessa magnitude. Olha, a gente agradece a presença de vocês dois aqui e deseja muito boa sorte aí na realização desse evento, que seja muito produtivo para a região, para a cidade e para o país. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.